Boa noite. Salve, salve. Esperar a turma entrar. E aí, Robson, Cláudio, boa noite. Tudo bem? Beleza. E aí, Juliana? Tudo bem? A Jana já tá na área aqui. Vou chamar ela pra dentro. Chamei a Janaína bem pontual, bem pontual. Muito bom, muito bom. Tá me escutando bem? Dá um joinha aí, se tá tudo ok. Ei, Jana, E tudo aí, bem? Neto, tudo jóia? Que bom ter aqui você comigo. Uma honra. Tô honrada também. Legal, legal. Jana, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal e acho que quem acompanhar vai sair daqui com um bocado de pulgas na orelha. A Se ideia é essa, se né? mudar. Exatamente. Jana, eu vou explicar aqui para o pessoal que eu acho que nem todo mundo conhece o Em Evidência. O Em Evidência é um projeto que eu lancei recentemente. A gente já conversou aí com Souto, Rafa Lund, educador físico, Eric Neves, Marcelo Denaro, todos esses já estão no nosso canal do YouTube, da SBE Academy. E nesse projeto eu bato um papo com pessoas que eu respeito profundamente e que empregam no seu dia a dia os conceitos da saúde baseada em evidência. Então, para quem não me conhece, eu sou o José Neto, eu sou clínico geral e nefrologista, um grande defensor do uso das ferramentas da saúde baseada em evidência para uma aplicação prática, para aquela coisa na beira do leito, dentro do consultório, dentro da academia, se você for um educador físico. E eu acho que Janaína, acho não, tenho certeza disso que eu vou falar. Eu tenho um conflito de interesse, que é uma pessoa que é muito querida, eu gosto demais da Jana. A gente já se conhece há muito tempo, a gente é contemporâneo de faculdade, fizemos show medicina junto, né, Jana? E Fizemos. depois de um tempo nos reencontramos. Então, Janaína é uma grande endocrinologista, para mim, das maiores que eu conheço no Brasil e que usa dessas ferramentas para entregar valor, em última análise, para quem importa, que é o paciente. Jana, obrigado por ter aceito o convite. Fala um pouquinho para a gente do seu background, aí se apresenta, fica à vontade, você está em casa. Boa noite. É uma grande responsabilidade estar aqui. Vocês viram quem já esteve aqui antes de mim, né? Ai, meu Deus, quem sou eu? São as pessoas que eu mais admiro, que já falaram aqui antes de mim. O Neto é uma pessoa que eu conheço desde a faculdade, como ele falou, admiro muito. E quando eu comecei na low carb, me falaram do urologista, eu falei assim, eu não vou entrar em blog de urologista nada, que uma neurologista que é esse? E aí falaram, olha, você conhece o Zé Neto? O Zé Neto você conhece? Ele é daqui de BH. Aí eu falei assim, ué, conhece demais? Conhece a faculdade? Liga pra ele. Aí eu mandei mensagem, que negócio é de urologista? Ele, ih, minha filha, você tá atrasada demais? Vai ler o blog dele. O E urologista é realmente, bom. o cara é tudo, né? O cara é um papa mesmo. Bom, eu formei no FMG, né? Um pouquinho depois do Neto. Eu tenho 16 anos de formada. Ei, Denise, ei, Vi. Eu sou de BH. Eu fiz clínica médica, depois eu fiz 6 meses de nefro e larguei Sério? Não na sabia Santa Casa. disso. Caraca, Aham, sério, eu não sabia disso. aham. Que é isso? Novidade até para mim. Legal. Fiz na Santa Casa, mas eu fiquei meio deprimida na hemodiálise, aí eu não dei conta. Depois É eu que fiz você não fez endócrino. resistência comigo. Pois é, foi o lugar errado. Não, a turma da Santa Casa é muito boa, é brincadeira. Ei, João Paulo, tomara que sua mãe goste. E aí eu fiz endocrinologia, fiz os 2 anos, depois eu fiquei trabalhando no Hospital Universitário Risoleta Neves, que eu era preceptora da residência, e era também preceptora do último ano de medicina da UFMG, né, do internato. Fiquei trabalhando só com paciente amputado, 5 anos, olhando paciente antes e pós-amputação no hospital, só paciente grave. Então eu vi muita coisa desagradável, né? Fiz mestrado no UFMG, fiz uma fase 1 de uma droga nova para diabetes,
E não fiz o doutorado porque eu achei que a conversa estava indo para o lado errado. Comecei a ter umas reflexões que meu orientador não concordava. E eu comecei a estudar um pouquinho sobre resistência insulínica. Eu cismei, não sei de onde eu tirei essa ideia de que 100 calorias de leite condensado não seriam iguais a 100 calorias de brócolis. Mas o meu orientador não concordava e eu comecei a ter um... Sabe, eu falei assim, não é isso que eu quero pesquisar, eu estou fazendo uma droga nova. Tive contato com manipulação da indústria nos ensaios. Fiquei um pouco chateada com a questão da pressão pela eficácia da droga e retirar alguns dados, talvez, de estudos. Eu não gostei muito da forma como as coisas são feitas. Fiquei um pouco Isso era que ano, decepcionada. Jana? Isso foi em 2016. Tá. 2014 a 2016. Fiquei um pouquinho decepcionada com relação à ciência, à indústria. E falei assim, não vou mexer com isso. Aí eu era preceptora do ambulatório de diabetes tipo 1 do Hospital das Clínicas, fiquei 2 anos lá, então eu tenho muita experiência com diabetes tipo 1. E fiquei muito decepcionada também, porque os meninos vinham da pediatria com hemoglobina glicada de 17. Invariavelmente 15, 17, imensurável. E eu falava assim, gente, não é possível que o menino vai esperar ter 18 anos para chegar em mim para não melhorar. E a gente tinha muita dificuldade em controlar as pessoas, mesmo aqueles mais aplicados. E eu vi muito menino de 18 anos perdendo a perna, ficando cego, e aquilo foi me dando muita angústia, sabe? Depois disso, eu larguei o Hospital das Clínicas, eu não estava muito feliz no ambulatório por causa dessas questões. De filosofia mesmo, não achei que dava para crescer, eu queria mudar algumas coisas, mas não era muito bem recebido nesse aspecto. Não pelos meus colegas do lugar, mas pela instituição em si. Muita influência política dentro da universidade. Você sabe que eu não sou muito política, né, Neto? Eu tenho uma certa dificuldade com relacionamentos interpessoais. Eu tenho melhorado. Tem melhorado. Sim. Tem melhorado, eu fui pior, né? Eu já fui mais brava. Mas aí eu acabei largando, fiquei no Risoleta 5 anos, né? Aí eu engravidei. Nisso eu já estava estudando low carb, já estava aplicando na minha vida, já tinha sido curado de várias mazelas. E graças a Deus, né? E a você e aos outros que me ajudaram muito nessa descoberta, né? Eu era meu rebelde com causa mesmo. E depois que eu vi o potencial dessa intervenção, eu vi que eu era uma rebelde com uma causa muito nobre, né? E que merecia eu dar a cara a tapa, e dei a cara a tapa. Nessa época eu já era da diretoria da Sociedade Brasileira de Diabetes em BH e me chamaram para o comitê científico da SBD, onde eu não fui bem recebida, não houve espaço para discussão. Várias vezes foi dito que não iria ser discutido nada que já estivesse pré-estabelecido, como o medo do óleo de coco. Então eu não senti um espaço, assim, não houve nenhuma reunião científica no período de 1 ano que eu estava lá tentando conversar. Aí eu acabei saindo, né? Até falou, não faz isso, mas eu saí. E aí resolvi trabalhar no meu consultório e estudar, pronto. Então, tenho trabalhado só em consultório hoje e eu coordeno a pós-graduação da PUC Minas, onde o Neto é vai ser um brilhante professor aí. Uma pós-graduação para médicos e nutricionistas sobre low carb, que é a primeira turma, né? Está sendo agora. E é isso, basicamente. Show de bola. Deixa eu voltar um pouquinho no tempo, Jana. Eu vejo um grande gargalo. Eu vejo um grande gargalo aí na saúde, e a gente fez o FMG, então provavelmente foi muito parecida a sua percepção, queria só confirmar isso. Como é que você vê a saúde baseada em evidência, que na nossa época de faculdade nem se falava tanto nesse nome, pelo menos eu não escutei durante a faculdade esse termo, eu escutava estatística, epidemiologia, e eu vejo uma desconexão muito grande entre prática clínica e essas disciplinas, que são dadas muitas vezes com um apelo mais do pesquisador, e que está tudo bem. O pesquisador realmente precisa de certas coisas que o clínico não precisa. Só que 99% daquelas pessoas ali vão ser clínicos, vão ser assistencialistas. Quando é que você se deparou com a saúde baseada em evidência e começou a falar, então, peraí, isso aqui tem sentido, isso aqui é importante, isso aqui pode agregar valor. Afinal de contas, você já é uma Jedi da SBR. Quem dera. Tá lá no nosso grupo, agrega pra caramba. Na verdade, na faculdade não foi discutido nada disso. Em momento algum é discutido isso. Eu sei, eu formei tem 16 anos, pode ser que agora tenha mudado. Mas os acadêmicos que vêm para mim, ou que vinham para mim, que agora eu não estou dando aula mais, mas os acadêmicos da medicina e da Faminas e outras faculdades assim, que eu tinha contato,
que eu era preceptora, seja na urgência, seja no andar, né, e dando aula para residência, o que eu percebia é que os alunos vêm totalmente desconectados e eles até leem artigos, tem muitos alunos interessados, mas não tem nenhum tipo de suporte. Eu vejo professores cansados, eu vejo que a faculdade hoje usa os hospitais como parceiros, não remunera os médicos, nunca recebi R$ 1 para ser preceptora do internato. Então, os alunos ficam mendigando o conhecimento de plantonistas cansados. Não era o meu caso, porque eu não era plantonista, mas eu estava sempre cansada também, mas eu dava GD, então eu era um preceptor diferente. Então, assim, mas eu vejo muito isso, né? O Risoleta já tem uma característica de tentar realmente abraçar a UFMG. Mas eu vejo que esses alunos estão batendo cabeça, principalmente na hora que eles mais precisam usar o conhecimento na prática, no paciente, eles não têm isso. Então, eles copiam protocolos, preenchem papel e fazem serviço braçal de residente. Então, hoje a gente forma, sem saber nada praticamente, assim, a gente forma cru, e é por isso que vocês veem os plantonistas de pronto-socorro todos crus, fazendo cagada atrás de cagada, porque eles estão tentando ganhar dinheiro para pagar uma bolsa de qualquer residência que eles não conseguiram passar. Então, é muito triste a realidade hoje da medicina, tantas universidades abertas, né, num governo totalmente despreparado, que abriu muita faculdade, sem qualidade, né, então foi meio que a toque de caixa, e a federal já estava em crise, imagina essas, né, e tem várias faculdades particulares novas que estão tentando, que eu vejo um esforço muito grande, do corpo clínico, dos professores, tem até várias, assim, que eu acho boas, mas em geral, assim, o grosso das faculdades é muito ruim. Então, o pessoal forma sem nem saber o que é medicina baseada em evidências. Se você fala em estudo observacional, eles olham para você com cara de paisagem. É muito triste, né? Então, eu, na minha residência de clínica, meu orientador foi o Reginaldo Valácio. O Reginaldo, o Reginaldo foi o coordenador da minha residência, ele é um dos pais da medicina baseada em evidência no Brasil. Ele luta muito por isso. Então, a gente já sabia... Eu ouvi falar de NNT em 2004, pelo menos. Eu entrei na faculdade em 97, né? Mas eu ouvi, a gente teve GD sobre isso, a gente discutia muito sobre medicina baseada em evidência. Porém, residente de clínica médica, sabe como é que é, né, Neto? 2 plantões noturnos por semana, 40 horas, 60 horas de dedicação. Então, eu estudei o que eu podia. Quando eu fui para nefrologia, era muito bom na Santa Casa, mas eu larguei depois. Quando eu caí na endócrino, acabou a medicina baseada em evidência. Então, aí começou o guideline. Então, residência de endocrinologia, toque de caixa, vai olhar paciente, olha a glicemia e pão integral, cottage, dietinha de gaveta. Para o paciente, eu aprendi a fazer a minha dietinha de gaveta, 1.500 calorias, 2.000 calorias, 1.800 calorias. Ia ser uma fortuna, imprimindo tudo bonitinho, colorido. Aí eu vi que não funcionava, eu falei, gente, tá errado. Aí eu comecei a mudar meu próprio papel, comecei a ver que não estava legal, comecei a ficar frustrada de atender obeso e diabético, que nunca melhorava. Né? E aí a medicina se perdeu baseada em evidência, eu entrei na onda dos preceptores, os donos do saber, os chefes de serviço. Se você quer se enquadrar, você tem que se enquadrar literalmente. E aí, se você é diferente, você sofre bullying, e aí começa a ficar muito complicado, aí você tem que fazer a prova de título, né? E aí eu fiz a prova de título, só 30% que passam, né? Tipo um OAB da vida. Eu passei, metade do que eu escrevi lá eu não concordo hoje. Olha que triste. Incrível, né? Muito triste. É o que acontece também na nutrição, né? Eu voltei a ter contato com a medicina baseada em evidência mesmo, de eu questionar tudo em 2015, 2016, por causa da minha saúde que não melhorava. E daí, quando eu entrei... sobre isso. Eu sempre fui muito, assim, ligada em esporte, em saúde, sempre escalei, fiz trilha, malhava, jogava esporte coletivo, então sempre fui preocupada com a minha saúde, mas eu nunca fui magrela, assim, eu fui fortinha, né? Nunca fui gorda nem magra, era normal. Mas desde sei lá, 2009, 2010, eu comecei a ficar meio doente. Quando eu entrei na residência de endócrino, não sei se eram os coffee breaks, de pão salgadinho, eu comecei a passar muito mal. Eu já não tomava refrigerante, eu tomava muito refrigerante zero. Mesmo assim, já tinha diminuído bem, eu tomava raramente. Eu tomava cerveja uma vez por semana, assim, nada. Mas eu comia tudo integral, porque eu tinha muito problema intestinal, tudo me fazia muito mal. Eu tinha uma anemia crônica, que ninguém sabia o que era. E uma enxaqueca, assim, violenta. Eu tinha enxaqueca de parar em hospital, que nem dexametasona na veia resolvia. E eu tinha aura, sabe? Eu ficava 2 dias me passando mal, com uma certa frequência. Independente da menstruação, eu tinha muita enxaqueca. Eu comecei a passar mal, aí eu comecei a ter uma intolerância à lactose, do nada. Eu falei, ok, comecei a passar mal, fiz o teste, quase morri no teste.
Aí fui fazer, comecei a ficar intolerante à carne vermelha, cara. Eu fiquei 5 anos sem comer carne vermelha. Me dava diarreia, eu passava mal. Eu falei, esse povo deve estar certo. Esse negócio de carne vermelha tá errado. E eu comendo pão integral. Aí eu fui em 2 gastros, 5 nutricionistas, me passaram aquelas dietinhas sem glúten com aqueles pães horrorosos de farinha de arroz, eu só piorei. Eu tava fazendo endócrino na época, nem era endócrino ainda, né? Isso foi mais ou menos a minha formação como endocrinologista. Olha pra você ver, eu fui nos professores, fui em 2 endócrinos. Até que uma professora falou assim, Janaína, você deve estar com câncer. Putz, As intolerâncias à carne vermelha, anemia, assim, que ninguém resolve, é um câncer oculto. Eu falei, pô, câncer oculto, bacana. Aí eu comecei a ir em congresso de nutrição esportiva para ver se eu gostava de alguma coisa, que eu já estava decepcionada com a profissão. Aí eu fui numa aula de corredores. A Maria Vitória está aí ouvindo, né? E nessa aula eles explicaram por que os corredores vomitam. Todos vomitam ou têm uma diarreia no meio de uma prova. Eles são fadados a passar vergonha alguma vez na vida. O cara mostrou o que o glúten faz e o que a lectina, saponina e fitato da casca dos grãos integrais fazem no intestino, da permeabilidade intestinal, das doenças autoimunes. Nessa brincadeira eu tive uma tireoidite, que falaram que eu estava com Graves, que era hipertireoidismo, mas eu tinha todos os anticorpos altos, né? Minha tireoide não estava aumentada. Aí eu falei assim, gente, mas não vou fazer iodo radioativo, não. Aí eu fui num nutricionografista aqui em Belo Horizonte, o Bernardo Lopes, que é o melhor. Ele falou assim, Janaína, isso não é Graves, isso é Hashimoto. Não faz iodo. Eu falei, não vou fazer. 3 endócrinos, professores tinham mandado eu fazer. Eu já era endócrino, eu falei, não vou fazer. Não fiz. Aí quando eu vi aquilo, doença autoimune, leaky gut, intolerância não celíaca ao glúten, eu falei, gente, eu tenho esse negócio aí. Eu já tinha tirado açúcar, já tinha tirado tudo. Eu tirei os grãos, todos os grãos. Então, sem querer, eu fiz low carb. Você nem sabia que era low carb. engraçado, você chegou na low carb pelo mecanismo. Pelo mecanismo. Eu fui Bacana. tirando tudo. E daí, em 30 E dias, pelo desespero, né? Pelo desespero. Em 30 dias, eu não tinha mais. Eu tive mal-estar, aí eu comecei a ler, né? Aí eu contei para uma amiga minha, falei assim, aqui, eu tô fazendo esse negócio aqui, porque eu melhorei, tô melhorando. Ela disse assim, isso aí é low carb, Janaína, presta atenção, low carb, solto. Eu que solto. Aí que ela falou, o neto, foi a Kelly, aquela representante da Merck, né? A Kelly. Foi a Kelly que comentou com você. Foi ela que falou e falou que você fazia. Você conhece o Neto? Neto? Eu falei, conheço demais. Tem muitos anos que eu não falo com ele. Liga pra ele. E aí, quando você falou isso comigo, eu fui ler o blog do Souto. Na primeira postagem, eu vi o livro do Gary Taubes. Eu parei de ler o blog do Souto e li o livro do Gary Taubes. Aí eu falei assim, gente, porque eu queria saber da minha enxaqueca, né? Aí eu comecei a ler todos os podcasts de cetogênica e fui lendo o blog do Souto junto. E comecei a fazer uma cetogênica assim na mesma semana. Eu li em torno de 10 artigos por dia no Risoleta. Eles acharam que eu estava surtada. Então, em 30 dias eu sarei de enxaqueca. Minha intolerância à glicose sarou. Minha intolerância à lactose sarou. Eu tinha hipoglicemia reativa também, eu tinha tudo. Eu comia de 2 em 2 horas. Quem me conhece sabe disso. Não sei se você lembra disso, Neto. Eu tinha que comer toda hora. Se eu ficasse muito tempo sem comer, eu ficava irritada. Então, eu comia o tempo inteiro. Eu não era gorda. Imagina essa mulher irritada. Eu ficava irritada, eu tinha dor de cabeça, eu tremia, eu dava ponto, tremendo. Só que eu era tão boa de dar ponto que eu conseguia dar ponto mesmo tremendo. Então, bom, em 30 dias eu não tinha mais nada. Eu conseguia ficar 3, 4 horas sem comer e não passava mal. Em 2 meses eu voltei a comer carne vermelha. Minha anemia pela primeira vez sarou, minha hemoglobina nunca tinha passado de 11,5. Foi para 13, 14, até hoje. Então, aí eu falei assim, eu tenho que estudar isso. Aí eu fui estudando. Comecei a achar muito artigo, eu tinha uma pilha, assim, que eu lia e enfiava num canto. Começou a não ter lugar para guardar tanto artigo e livro, e eu comecei a ouvir podcast e audiobook. E aí eu vi os artigos de câncer, separei eles lá, falei, não vou dar atenção para isso agora, não. Eu lia sobre emagrecimento, enxaqueca, aí descobri o Bernstein. Aí surtei, né? Falei, nossa, tem uma chance pro diabético? Aí li tudo sobre diabetes. Conta pro pessoal quem que é o Bernstein. Tem muita gente aqui que não deve conhecê-lo, e eu acho que se tiver algum diabético tipo 1 aí, talvez essa informação seja a mais importante da live para essa pessoa. Pessoal, Bernstein é um cara, ele é diabético tipo 1, ele tem 85 anos sem nenhuma complicação. Não porque ele nunca tenha tido complicações, ele tinha neuropatia, gastroparesia e retinopatia diabéticas. Ele era engenheiro e ele começou a tirar tudo da alimentação dele que subia glicose.
E ele chegou na low carb. E a glicada dele, que nunca tinha melhorado, ficou normal. Ele pegou uma glicada, que é aquele exame que a gente usa para olhar o controle do diabetes, estava em níveis não diabéticos. Ele reverteu as complicações. Ele ia em congresso e gritava. Aqueles caras que ficam, olha aqui, gente, está tudo errado, que todo mundo arrasta para fora. Era ele. Ele foi no DCCT, quando o DCCT foi apresentado, que é um estudo famoso. Ele falou, tudo errado, tem que tirar o carboidrato, ninguém ouvia. Aí ele resolveu fazer medicina. Ele fez medicina e falou assim, eu vou tratar só diabetes. E escreveu um livro, chama Diabetes Solution, a solução do diabetes. Então, esse curso que o Souto e o Bomeni estão fazendo, meio que ensina muito disso. Né? Não é focado em DN1, Bernstein e só DN1. É tudo diferente do que eu aprendi. Então, assim, o que eu aprendi me ajuda a estruturar, mas o que ele fez totalmente modifica. Então, se você tem diabetes tipo 1, não está bem controlado, existe opção para você. Show de bola. Jana, não sei se você sabe, você falou aqui que fez nefro durante 6 meses. Eu quase fiz endócrino. E um dos motivos de eu não ter feito endócrino foi justamente porque eu falei assim, cara, eu vejo essa turma tentando tratar obeso e diabético e não conseguem tratar nada. Eu não quero viver disso. Esse foi o motivo de eu não ter feito endócrino. Incrível, estou lembrando disso aqui agora. Jana, me conta uma coisa. Nesses estudos, você tem uma capacidade produtiva que é absurda. Você rende muito, você estuda muito. E eu acho que eu consegui te influenciar talvez um pouquinho no sentido de fazer um certo filtro de, olha, isso aqui vale a pena ser lido, isso aqui, apesar de ser do tema que eu estou tratando, talvez fique para um segundo momento. Como é que você lida com isso no seu dia a dia? Como é que você prioriza o tipo de artigo que você está lendo? Principalmente porque eu sei que você gosta, você é apaixonada, e não estou falando de forma pejorativa, pelos mecanismos, que é um negócio bacana, mas que eu acho que, de uma certa maneira, eu consegui te influenciar de olhar com outro olhar para esses mecanismos, de uma forma menos determinística, vamos dizer assim. Então, eu estou estudando de uma forma diferente hoje em dia, é engraçado. Hoje eu separo, né? Então, quando chega um estudo novo, eu sempre leio o abstract, primeira coisa que eu vejo do estudo. Aí eu vejo se é um estudo observacional, se é uma coorte, né? Estudo observacional, alguma coisa retrospectiva, se é um ensaio clínico. Eu vejo quem está publicando, que eu já vejo que tem viés. Entendeu? Por exemplo, se é um estudo de Harvard, eu já sei o que vai estar escrito no estudo, não preciso nem ler. Mas eu leio mesmo assim para ver os problemas do estudo e criticar onde é pertinente. Eu tenho focado muito, apesar dos mecanismos, eu vou até te contar uma coisa curiosa, um insight que eu tive de uma doença, por causa de mecanismos. Mas eu tento ler muito estudo em humanos, eu priorizo. Então, como eu já sei que camundongo é ruim para estudar dieta e tomar conclusões em humanos, principalmente porque as rações que eles chamam de gordas, na verdade, elas têm mais açúcar do que gordura. Que é uma outra crítica, né? Que as rações não são do jeito que a gente acha que elas são. Mas, de qualquer forma, eu tento pegar mais estudos em humanos. Então, eu procuro estudos em humanos, eu procuro estudos que têm um desenho melhor, é raro, nutrição quase não tem. Aí eu olho os grupos que eles selecionaram, eu vejo se no mínimo eles são parecidos mesmo, você tem muito diabético de um lado do outro na hora que a conclusão está esquisita. Então, eu vou olhando essas coisas. E eu vejo o assunto, se é um assunto que me interessa ou não. Por exemplo, se é câncer, me interessa, eu leio tudo que aparece. Né? Se é Alzheimer, me interessa, eu leio tudo que aparece. Mas me interessa muito a questão, por exemplo, eu não fico lendo drogas para Alzheimer, eu não leio drogas mais. Eu gosto de ler mecanismo, então eu leio coisas relacionadas com resistência insulínica, que me interessa muito. Eu leio, quando é uma droga para diabetes, agindo em Alzheimer ou em câncer, me interessa. Porque isso prova que aquela doença realmente tem a ver com resistência insulínica ou não. Prova do conceito. Eu gosto de ler, eu gosto de ler isso, eu gosto de ler sobre inflamação. E eu gosto de ler estudos que falam coisas contra o que eu penso. Então, por exemplo, eu tenho uma pastinha do meu Dropbox, estudos contra dieta cetogênica e câncer. Aí eu ponho tudo lá e leio. Eu gosto de ler tudo que é contra o que eu acredito, porque eu quero manter o pé no chão. Assim, eu acho que a gente tem Isso é ciência. Isso é pensar cientificamente. Eu não quero errar com o meu paciente. Então, se tem alguma coisa contra, eu quero pelo menos saber que ela existe. Mesmo se for assim, uma coisa pequena. Por exemplo, aquela droga lá, o inibidor de SGLT2, que dá cetoacidose euglicêmica. São poucos pacientes que vão ter isso. Mas eu adorava essa droga, achava essa droga o máximo. Aí eu vi isso e falei, gente, deixa eu guardar esse estudo aqui. E, assim, é engraçado que a gente fica tirando remédio de diabético e suspende insulina. Dependendo da reserva que tem, você está usando essa droga, você tem que ter um cuidado maior. Às vezes você não pode usar essa droga nessa transição, você tem que esperar um pouquinho.
Então, buscando defeitos, a gente encontra caminhos também, eu acho. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Formas Concordo diferentes com de você pensar. plenamente. Concordo com você plenamente. E aí, aproveitando esse, você já comentou aí que você gosta do assunto câncer, e no caso aí a gente vai falar um pouquinho a respeito de dieta cetogênica, porque o pessoal não deve estar entendendo nada, né? O que que um nefro está conversando com uma endócrina a respeito de câncer, né? Bom, eu não sei se vocês sabem, mas a dieta cetogênica, que é aquela dieta low carb mais estrita, com mais gordura, você tende a manter os corpos cetônicos mais altos, existe um potencial terapêutico dessa droga. Doutor Rodrigo Bomenitti assistindo, doutora Janaína, você vê que nós estamos com prestígio. Rodrigo, você tá aí, nossa senhora! Então, o que acontece? No caso especificamente da dieta cetogênica, a gente já tem uma literatura um pouco mais robusta, por exemplo, da epilepsia. Ela talvez não seja tão robusta para Alzheimer, para oncologia, no caso de câncer. Só que, evidentemente, existe algum espaço. E eu quero deixar muito claro aqui que as pessoas acham que saúde baseada em evidência é feita exclusivamente de ensaio clínico randomizado. Não é, está muito claro. Desde 1992, quando o Sackett e o Gordon Guide falavam, olha, isso aqui a gente vai trabalhar com a melhor evidência disponível. E aí eu vou colocar lado a lado, vou ver risco de beneficiar e risco de dolo, e aí eu tento individualizar e ver se cabe para o meu paciente. Então me conta um pouquinho de como é que você entrou nessa vibe da dieta cetogênica versus oncologia e o que você tem de modo geral para a gente começar a conversar a respeito desse tema. Bom, a minha história com relação a isso é um pouco triste, né? Então, assim, como eu falei para vocês, eu tenho um Dropbox que eu vou separando meus artigos, eu acho uma coisa, eu ponho lá para ler, né? Então, câncer, tá, não vou ler, não preciso disso. Aí eu olhei, artrite reumatoide, isso aqui me interessa, tem um paciente, vou ler. Esclerose múltipla, vou ler. E aí tinha minha pastinha de câncer lá. Daí, em 2017, de 1º de janeiro, né, no Réveillon, meu pai não desceu para curtir a festa com a gente, ele ficou de cama. Ele tava com uma dor torácica, uma dor no peito mesmo. Mas ele não tava tossindo, ele não tinha febre. Aí eu falei assim, velho, fuma, deve ser uma pneumonia, né? Velho tem pneumonia sintomática. Fui lá, eu escutei, não vi nada. Falei, gente, que esquisito. Falei, pai, isso deve ser uma virose, né? Uma pneumonia. Amanhã a gente faz um raio-x, tá? Ele ficou de cama, ficou bem prostrado. E papai era forte, assim, um alemãozão bem forte, né, Neto? Neto conheceu ele bem. E aí, bom, aí ele não melhorou, né? Aí eu levei ele pro hospital. E levei pro Vera, que é o hospital que eu fiz residência, né? Que você vai assim, quando você conhece todo mundo. Que se agiliza as coisas, né? Você não é tratado como um qualquer de convênio, que convênio hoje é pior que SUS, né? Unimed é pior que SUS aqui no Horizonte. Aí, cheguei lá e falei assim, Eduardo, um amigo meu, eu falei, tem alguma coisa aí, vou fazer um raio-x. Na hora que eu fiz o raio-x, tinha um brocotoma no tórax. Eu falei, putz, ou isso é uma tuberculose, sei lá, gravíssima, uma caverna, meu pai tá com câncer, né? Eu falei, vamos fazer uma tomografia. Meu pai olhando pra mim assim, e aí? E aí? Meu pai era bravíssimo, alemão bravo, pragmático. Fomos pra tomografia, eu já entrei, né? Cheguei na tomografia, aí o cara achou que eu era médica assistente. Eu falei, sim, esse aí vai morrer, não dura nem um mês. Olha o tamanho do tumor. Aí a técnica de enfermagem me conhecia, eu falei, a filha dele, doutor. Aí ele olhou pra mim, você não é médica? Eu falei, sou, mas eu sou filho dele. Então, parece que tem uma lesão aqui, não sei o quê. Eu olhei assim, deixa eu ver, me mostra e tal. Aí tinha vários tumores, na verdade, 2 tumores abraçando a cava, que é uma veia super importante. E já tinha metástase na parede, estava invadindo, assim, né? A dor dele é por isso, estava comendo a verta, a costela e tal. Tinha linfonodo na axila, e tinha um derrame, né? Água no pulmão e tal. Então, assim, um estágio 4, gravíssimo de um câncer, né? E daí meu pai internou, e aí na hora que eu saí da tomografia, meu pai olhou pra mim, é câncer? Aí eu, sabe assim, putz. Aí meu pai falou Bem assim, alemão, né? eu vou morrer? Eu falei, não sei. Entendi. Aí minha mãe chegou lá, o que que é? Aí meu pai, não é nada não. Espera aí. Aí ficou aquela situação. Bom, mas aí o fato que a gente subiu pro andar e o cirurgião torácico olhou assim a ressonância, a tomografia olhou pra mim. Muito amor e carinho, Janaína. Aí eu entendi. Aí meu pai, então que dia que eu vou operar? Ele falou assim, não, o senhor não tem condições cirúrgicas, esse tumor é inoperável. Aí meu pai falou, então eu vou morrer? Aí chegou um oncologista, nossa amiga Helena Cuba. Um super onco, uma pessoa maravilhosa. Não, seu Cal, que é isso?
nós vamos fazer quimioterapia e depois que o tumor diminuir, a gente opera. Aí o cirurgião olhou para mim, deu aquela respirada, saiu. Eu saí, chorei, né, muito. Meu irmão saiu, chorou muito. Eu voltei, ri com meu pai e continuei conversando. E aí o fato é que, depois disso, a Helena mesmo virou para mim e falou, Jana, o prognóstico é muito ruim. Você já foi falar dieta cetogênica? Aí eu falei, Helena, eu sou a endócrino em BH que tem mais experiência com dieta cetogênica. Se não for uma das pessoas que tem mais experiência, eu faço isso, estou fazendo só isso, na verdade, porque eu tenho enxaqueca, é a coisa que eu mais estudo. E tem os estudos de câncer. Ela, pois é, eu já ouvi falar. Dá uma olhada então. Ela que falou primeiro, foi muito, muito legal isso. Que legal. E, Lembrando que a Helena é minha vizinha, né? Minha vizinha de porta, não sei se você sabe disso. sei. Aí eu falei assim, gente, e eu conheci a Helena de outros carnavais, né? Então, Excepcional oncologista. muito boa, muito aberta, muito estudiosa. E aí eu comecei a ler todos os artigos, não tinha muita coisa em 2017, logo no comecinho. Tinha o livro do Seyfried, que é o Câncer como uma doença metabólica, que é um livro que está no meu consultório, eu não trouxe para casa, mas ele é um livro marronzinho, só tem em inglês, super complexo, que eu comprei imediatamente e comecei a ler. E daí eu conversei com meu pai, falei, olha, tem isso aqui. Até então só tinha alguns vídeos de um médico no YouTube que pareciam esquisitos, assim, não sei se era uma coisa muito confiável. Meu pai olhou assim, esse negócio não tá me parecendo muito, muito sério, não. Eu falei, não, vamos olhar. Aí eu achei alguns em inglês. Aí eu achei um estudo em alemão, de um grupo alemão que fez dieta cetogênica para câncer, na Alemanha. E eles citavam nas referências um livro em alemão. E é o único livro publicado de câncer e dieta cetogênica que tinha antes do Seyfried. E eu comprei esse livro pro meu pai, em alemão. E daí meu pai começou a ler, meu pai começou a pesquisar e falou, eu vou fazer esse negócio. Então, o fato é que, estudando, né, o livro do Seyfried, é um livro muito mecanístico. Ele explica que desde 1900, caixa prega, dos anos 20 e 30, o Warburg, Otto Warburg, que era um fisiologista, ele ganhou um prêmio Nobel estudando mitocôndrias e enzimas respiratórias. Ele era judeu na Alemanha nazista. E ele só não ganhou outro prêmio Nobel porque ele era judeu e não tinha sido morto na Alemanha nazista. Então eles achavam que ele era meio que um traidor dos judeus. Então a comunidade científica ficou com muita raiva dele. Então eles pagaram de chamar ele, não citavam ele, ignoravam ele. E ele era um cara chato, porque ele apaixonou pela teoria dele, que é um defeito, né? Ele não aceita nada em contrário. Então, ele se apaixonou, ele só falava disso, e daí ele tinha como ganhar um segundo prêmio Nobel, acabou não ganhando por política. Não sei porque as histórias sempre se repetem. E ele escreveu esse livro e, assim, mostrando o que ele provou, né? Na verdade, o que ele provou alguns anos depois. Que células cancerígenas consumiam glicose como fonte de energia. Ponto. Né? Então, ele mostrou... Repete isso, por favor, que tem muito profissional aqui. E eu sei que tem muito profissional que nunca ouviu falar disso aí. Eu queria que você deixasse isso com um pouquinho mais de detalhe, porque eu acho que é muito importante, até te embasar daí para frente. Então, pessoal, a gente, quando tem câncer, a gente tem vários motivos para ter um câncer. Então, a gente pode ter uma mutação, a gente pode nascer com uma mutação, que aí depende do que você faz durante a vida para essa mutação ser expressa ou acontecer, ou ser ligada ou desligada em você. Tem várias pessoas que têm mutações e não vão ter a doença, tem pessoas que vão ter a doença. Então, isso depende muito do que sua mãe fez quando estava grávida de você, do que você comeu quando você era criança, do que você come até hoje, se você fuma, se você usa um creme com alguma coisa, um parabeno, se você usa agrotóxico, se você come com agrotóxico, sei lá, tudo influencia se vai aparecer um câncer ou não. Se você é obeso, você tem 2 a 4 vezes mais chance de ter câncer. Se você é diabético, aí começa a ficar interessante as questões, né? O que influencia se vai ter câncer ou não. Mas digamos que a maior parte dos tumores vai ter mutação em um lugar específico da célula. Seja para iniciar o câncer, ou seja, depois que aparece o câncer, a maior parte das mutações ocorre depois. Não é que a mutação causou. Ela ocorre depois que o tumor apareceu. A maior parte delas. Tanto que as pessoas ficam resistentes às drogas, né? O tumor para de responder, ela fica mais agressiva. É isso aí que está acontecendo. São mutações que acontecem ao longo do tempo no câncer, na história do tumor. E a organela, dentro imagina assim que a célula do corpo da gente tem vários compartimentos, né? Vários compartimentos. Cada compartimento é responsável por uma função. Então, a célula tem um lugar que produz uma proteína, a outra enrola, a outra empacota, a outra põe lacinho, a outra manda para fora.
Então, tem várias coisas assim na célula. E tem um lugar que é a casa de máquinas, né? Que é onde produz energia, a maior parte da energia celular, que chama mitocôndria. É onde tem a respiração celular. E a maioria dos tumores tem mutações na mitocôndria. Então, alguma coisa na respiração celular não funciona bem. Tem tumores que não funciona nada lá dentro, tem tumores que funcionam parcialmente, mas é fato que a maioria dos tumores, e isso tem vários estudos mostrando, não tem muita dúvida disso. Tem algum problema, alguma mutação na estrutura dessa mitocôndria. Tá? Isso é bem complexo. Eu até expliquei mais ou menos como se a mitocôndria fosse uma montadora automatizada de carros, né? Então, você monta os carros. Você imagina quantos carros por hora vão sair montados dali, né? Aqueles braços mecânicos. Se você não tivesse aquilo ali e tivesse que fazer tudo manual, é mais ou menos uma célula sem a mitocôndria funcionando perfeitamente. A mitocôndria produz muito ATP, que é a moeda de energia, né? Vai produzir aí no final das contas 38 ATPs. Se não tivesse a mitocôndria, né? Se a gente dependesse só do que existe na célula, sem essa mitocôndria, sem essa montadora, a gente produziria 2 a 4 ATPs. Então, uma célula com câncer que não tem a mitocôndria funcionando muito bem, ela precisa se virar para produzir energia. E quando a gente não usa essa montadora, o processo que acontece fora dela depende da glicose. Então, a gente quebra a glicose, produz duas moléculas que entram para a mitocôndria e dali vira ATP, vira energia. Então, a glicose participa em todo mundo. Todas as células usam glicose, né? Assim, num pedaço do processo ali. Mas o fato é que se essas duas moléculas não vão para a mitocôndria, só fica aquilo ali. E aquilo ali produz 2 ATPs. Quantas vezes tem que rodar a máquina para produzir aqueles 38 que uma célula precisa? Lembrando que uma célula normal, que uma célula com câncer, né? O tumor, ele quer dominar o mundo, é igual o pinto e o cérebro, né, gente? Eles querem dominar o mundo, então eles precisam de muito mais energia, porque eles têm que multiplicar a célula, produzir mais compartimentos, tudo tem que duplicar, triplicar. Como um vírus, tipo HIV, que tem que multiplicar um monte, o câncer quer fazer isso, né? Então ele precisa de muita energia. Quantas moléculas de glicose vocês acham que um tumor vai usar para produzir o mesmo tanto de energia? 10, 40 vezes mais? Tem estudo que mostra 44 vezes mais glicose. Mas isso todo mundo sabe, né, Neto? Quem aí tem um parente que já fez um PET scan? Que é tipo uma tomografia com contraste para achar o tumor e achar os metástases. Que acende, feito árvore de Natal, fica brilhando. Aonde brilha tem câncer. Qual que é o contraste que eles usam, Neto? Glicose. 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 Então, quanto mais capta, mais ávido ele é, mais agressivo esse tumor é. Lógico que tem tumores que não captam. Tudo bem. Mas a maioria dos tumores captam. Então, esses tumores que captam glicose, isso vai de encontro àquele mecanismo, né, da teoria do Warburg, que os tumores usam glicose como fonte de energia. Eles não usam só glicose. Queria deixar isso aqui claro. Eles usam glicose e glutamina, que é um aminoácido. Tá? E glutamina aquela que o pessoal gosta de repor? Aquela que o pessoal gosta de tomar quando está com câncer, para não estar afta na boca, para melhorar a imunidade no câncer. Aquela que tem os suplementos industrializados, enriquecidos com ela e com maltodestrina, que é açúcar, pessoal. Brilhante, né? Todo mundo está prescrevendo aqueles drinks, né, dessas empresas famosas, né, e fala que é bom para diabético, é bom para câncer. Tudo tem maltodestrina e glutamina em altas doses, né? É bom para o câncer, é bom para o diabetes, né? Não para a pessoa. Não. Então, assim, só para vocês entenderem, os estudos mostram que a maior parte dos tumores tem problemas na mitocôndria. Essa mitocôndria, ela é importante na respiração celular para a produção de energia. Quando ela não funciona, a única forma que a célula tem de produzir energia seria montando manualmente, que acontece, às vezes produz ATP montando manualmente, ou usando a glicose e virando a máquina 40 vezes mais rápido. Tá certo? Então, a ideia de fazer uma dieta cetogênica é reduzir ao máximo a glicose para que o tumor não consiga ter tanto substrato para se multiplicar tão rapidamente. Nunca vai ficar zerado de glicose. Quem faz cetogênica, carnívora, jejua, sabe disso, que ninguém morre de falta de glicose porque o fígado produz. Então, a dieta cetogênica seria uma adjuvante ao tratamento. Que aí a gente Deixa pode eu fazer falar um parênteses aqui, Jana, até para o pessoal entender, porque a gente começou um pouquinho a falar de mecanismo.
Isso que a Janaína está falando é o quê? É o que a gente costuma chamar de plausibilidade biológica. Ou seja, faz sentido, lógico, tirar a glicose, visto que ela está sendo o substrato energético para o câncer. Agora, isso está na nossa cabeça. Isso é uma possibilidade. Em teoria, eu preciso de estudos mais robustos, a gente vai subindo na escala da pirâmide das evidências para chegar até o topo, onde eu, teoricamente, eu tenho uma pista do crime mais evidente. Eu tenho um vídeo em 4K e não um testemunho evidente. Com zoom. Beleza, então, acho que parênteses dado, vamos seguir. E aí, Jana? Então, e aí, mas Janaína, e o resto das células do corpo? O resto das células do corpo utilizam gordura como fonte de energia, porque a mitocôndria, ela utiliza corpos cetônicos e ela utiliza ácidos graxos também. Então, a mitocôndria, ela é super poderosa, tá certo? Quando a gente faz uma dieta cetogênica, ela trabalha muito mais, porque ela usa a gordura como fonte de energia. Inclusive, os corpos cetônicos geram mais ATP do que a molécula de glicose. Eles são mais eficientes energeticamente do que a molécula de glicose, tá? Então, só um parênteses. Uma célula normal vive de gordura e corpos cetônicos, além da glicose e glutamina. Se faltar glicose e não tiver tanta glutamina, não faz tanta diferença para uma célula normal. A cancerígena, não. Ela... plausibilidade biológica, né? Ela utilizaria basicamente glicose e glutamina. Existem tumores que podem usar corpos cetônicos? Tem um estudo que mostra que talvez o tumor de rim. Eu não sei se é porque o rim faz gliconeogênese, se tem alguma coisa a ver na questão dele também usar. É um órgão diferente, tá? Mas o fígado faz neoglicogênese e ele utiliza glicose no câncer. Então, não sei se tem a ver. Bom, isso é uma especulação. Mas o câncer de rim, teoricamente, não melhoraria com dieta cetogênica. Tem estudos mostrando isso. Tá? Agora, subindo na escala de evidência. Estudos em células. Estudos em células mostram que tumores utilizam glicose como fonte de energia. E que se a gente tira a glicose do meio, dependendo dos estudos, alguns mostram benefícios, outros não. Qual é o problema? Os meios de cultura, a maioria deles tem glicose. E as células não se comportam dentro de um meio de cultura como elas se comportam dentro de um ser vivo. Então, existem algumas controvérsias. Por exemplo, em estudos já em camundongos e em humanos, mostrando o benefício da dieta cetogênica, e em células, tipo assim, 80% mostram, 20% não mostram. Mas poderia ser por isso. Em camundongos, em animais, vamos para estudos em animais. Em culturas também tem benefício, 80% dos estudos mostram benefício. Agora, em animais. Em animais, gente, a gente já tem meta-análise, tem ensaio clínico randomizado em animais. E tem uma parêntese para quem não entende disso. O que é meta-análise? Eu vou pegar uma pergunta. Estudos, né? Eles pegam vários estudos, juntam todos não são pessoas, são os animais de todos os estudos, tentam homogeneizar, corrigir as diferenças estatisticamente, isso não é perfeito. Dá para manipular, tanto que a gente sabe que as 10 meta-análises mais citadas na literatura médica mundial têm erros graves estatísticos, né, Neto? Você viu esse Inclusive, estudo? eu vou falar disso amanhã, tá? Vou falar no 717 amanhã a respeito de conjunto das evidências. Vou falar de revisão sistemática e meta-análise. Então tem que ter cuidado. Mas, bom, então tem duas meta-análises interessantes sobre estudos em animais, mostrando a dieta cetogênica para diminuição de tamanho de tumor, para aumento de sobrevida, ou seja, um desfecho duro, que é o que interessa. Não é só o tumor gastou glicose, produziu lactato, você dosou o lactato. Não, o bicho morreu ou não morreu? O tumor diminuiu ou não diminuiu? Então, tem estudos com vários tipos de tumores, uns 10, 12 tipos de tumores, vários tumores, em animais, olhando sobrevida, tamanho de tumor, todos mostrando benefício. Inclusive, tem alguns estudos com jejum intermitente em animais, todos mostrando benefício. Os números são assustadoramente positivos para a dieta cetogênica, mas isso não foi levado adiante. Engraçado, tem estudos antigos e novos, tem estudos de 2018, assim, essas meta-análises são novas, são recentes. Então, em animais, parece que a dieta cetogênica, sim, ajuda no câncer, inclusive, tem estudos mostrando que ela potencializa o efeito da quimioterapia e da radioterapia no câncer, a dieta cetogênica. Uma abordagem não funciona muito bem. Você coloca a dieta cetogênica, ela funciona muito bem. Mas muito bem. Mas muito melhor do que várias drogas que entram no mercado por muito pouco. Né?
para aumentar a vida em 2, 3 meses, custar 50 mil reais por dia, E né? tá E cheio vem de como efeito uma colateral, promessa, né? cheio de efeito colateral, vem como uma promessa de cura, mas se cura só 10% dos pacientes, que vão viver mais 2 meses, talvez, quem sabe, depois o câncer volta. Então, os efeitos em animais são assustadoramente positivos, ao ponto de eu pensaria, assim, se eu fosse um chefe de serviço, por que que eu não faço um estudo aqui com humanos, né? E bora fazer isso. E tem estudos em andamento, sempre pequenos. Os estudos que tem em humanos são mais em pacientes terminais, né? Mas que é uma coisa boa também, né? Porque tem estudos sobre qualidade de vida e risco, né? Então, os estudos em pacientes terminais oncológicos, não tem um só, não, são vários estudos, tem ensaio clínico randomizado, inclusive, em humanos, mostram que a dieta cetogênica é segura em pacientes oncológicos, parece preservar a perda de músculo que a quimioterapia e o próprio câncer proporcionam, parece diminuir a vontade de comer doce e perde-se gordura visceral e controla-se a glicemia, que a gente sabe que gordura visceral, que é a gordura abdominal, a síndrome metabólica, o diabetes e a obesidade pioram o prognóstico do câncer e aumentam a chance de recidiva, né, do tumor depois do tratamento. Então, a dieta cetogênica trata isso. Existem alguns estudos mostrando que a dieta cetogênica diminuiria algumas anemias e queda de leucócito em alguns tipos de quimioterápicos em humanos e Ou em animais seja, também. você está dando uma aula de plausibilidade. Se a gente subir um pouquinho na pirâmide das evidências, a gente cai nos estudos observacionais. Ou seja, eu cairia, por exemplo, numa coorte, num caso controle, que tem os seus vieses, eu não consigo garantir que aquilo infere causa, ou seja, o sujeito que fez dieta cetogênica, ele viveu mais por causa disso. O que tem relacionado a isso? E o Eric comentou bem aí, eu sei que tem muita literatura em tumores do sistema nervoso central. O que você tem para falar a respeito disso? Então, tem alguns cortes interessantes. Tem um estudo em humanos que pegou vários tumores, era um estudo de qualidade de vida, e ele pegou uns pacientes com melanoma. Se eu não me engano, tinha 6 com melanoma, 5 a 6 com melanoma, com estágio avançado, no qual a sobrevida nunca passaria de 3 meses. Alguns nem foi indicado o tratamento e eles entraram em dieta cetogênica. Os que estavam em dieta cetogênica, após 6 meses, todos estavam vivos, ninguém morreu. O que largou morreu, um nem chegou a começar, mas se eu não me engano, acho que 4 estavam em dieta cetogênica, não tinham morrido, estavam bem, e era um tumor metastático e tal. E teve um que com 1 ano ainda não tinha morrido. Então, observacional, não dá para saber. Mas bem contra o que se esperava desses pacientes. E olha a beleza, né? Eu acho que tem que deixar muito claro, porque às vezes as pessoas escutam a gente falando assim, não, estudo observacional isso, estudo observacional aquilo. Sim, o estudo observacional, ele está cheio de vieses, ele tem riscos de erros sistemáticos evidentes. Mas numa situação dessa, a hora que eu estou falando de comida, de dar comida para uma pessoa. Eu não estou falando de largar um tratamento convencional. Então, nessa hora, você já se adiantou aí, e é verdade, qual mal poderia acontecer? Então, se eu pegar, por exemplo, o tumor de rim, ok, pode não funcionar, mas será que faz mal? Porque todas as vezes que a gente vai lançar a mão de uma determinada intervenção, talvez a pergunta não seja se funciona, mas se faz mal. Porque se não faz mal, quiçá vira uma possibilidade. Não, e tem estudos em humanos, ensaios clínicos randomizados, mostrando que não faz mal. Em câncer terminal. Tem, inclusive, um com mais de, acho que 180 mulheres. Tem um com mais de 100 mulheres com câncer de ovário e útero, no qual a dieta cetogênica melhorou a qualidade de vida. Elas conseguiram fazer mais atividades da vida diária do que as que não fizeram a dieta cetogênica. Entendeu? Então, além de melhorar legal, a composição... né? Porque as pessoas... Eu dei uma aula hoje no Mater Teresa e falei uma coisa. Olha, o seu paciente quer 2 coisas. Ele quer viver mais e viver melhor. Ele não quer melhorar o colesterol, ele não quer melhorar a pressão. Ele pode até achar que quer isso, mas na realidade ele não quer. Ele quer... Uma das coisas é isso que você acabou de falar. Ele quer viver bem. E ele quer viver mais. De preferência os 2 juntos. E não tem como a gente garantir isso, porque os estudos são poucos, são pequenos, mas são interessantes no sentido de que tem estudos maiores já, de ensaio clínico randomizado em humanos, de que é seguro. Não faz mal. Melhora a qualidade de vida. Pode potencializar
os efeitos da quimioterapia e da rádio. Detalhe, a radioterapia aumenta a inflamação e estresse oxidativo no tumor. Só que, gente, a parte em volta se ferra do mesmo jeito, tá certo? Quando você faz a dieta cetogênica, e isso tem estudos em animais, não em humanos, você faz a dieta cetogênica, a área em volta do tumor, que não está precisando da glicose, ela é protegida mais do que o tumor. Ela se recupera mais rápido, mais do que o tumor. Então, a dieta cetogênica potencializa o efeito da radioterapia no tumor e protege a área em volta. Só por esse motivo já valeria a pena fazer dieta cetogênica, pessoal. Vocês sabem os efeitos colaterais da radiação? Da fibrose? Só por isso já vale a pena, mas tudo bem. Mas tudo bem. Uma coisa que eu não falei que vale a pena comentar. Isso é uma das cerejas do bolo, na verdade. Olha só, né? Você sabia que para a célula cancerígena gerar metástase, ela precisa se soltar, né? Mecanismo. Ela precisa se soltar dali para ela sair voando, andando e grudar em outro lugar, em outro lugar. O tumor, para fazer isso, ele usa o lactato. O lactato é um ácido lático, produzido na quebra da glicose em excesso. Então, o tumor, a célulazinha lá, que não pode usar mitocôndria, está lá quebrando glicose. Então, ela está fermentando a glicose. Produzindo muito lactato. Igual quando a gente faz chucrute, fica ácido, kefir, fica ácido, kombucha, kimchi, né? Esses três. Kombucha não fica não, porque o povo pega mais açúcar. Mas kimchi dos coreanos é ácido tabu. Então, fermenta. Esse ácido lático, ele não fica dentro da célula. Ele tem que sair. Quando ele sai, ele acidifica em volta da célula. Que fique claro que o sangue não fica ácido. Em volta da célula, a célula fica frouxa e ela sai. Então, tem estudos mostrando que quando o lactato no sangue dosado é mais alto, o tumor pode ser mais agressivo e ter mais metástase. Tem essa correlação em observacional. O fato é que quando a gente faz dieta cetogênica, a gente não produz lactato. Então, o tumor não tem glicose para produzir lactato. Ele não consegue acidificar. E para piorar a situação, gente, o túnelzinho que a célula usa para jogar o lactato para fora é o mesmo túnelzinho que a cetona entra. Numa dieta cetogênica vai ter muito mais cetona no sangue do que lactato. Então a cetona entra toda dentro da célula. Então atrapalha esse mecanismo do tumor. Então ainda tem essa possibilidade. E tem animais estudos mostrando que o tumor metastático responde à dieta cetogênica muito mais do que o camundongo que não faz, que são aqueles estudos com hiperbárica, não sei se você viu, do camundonguinho que eles vão tratando, você já viu esse estudo? Não, esse não. Que eles não fazem radioterapia no camundongo. O camundongo com câncer metastático, ele tá todo colorido no PET scan lá. Né? Não sei se é PET scan, eles usam outra coisa para marcar, mas tá todo colorido, cheio de metástase, no corpo todo, branquinho assim, cheio de metástase. Aí eles fazem hiperbárica, que é uma concentração alta de oxigênio, como se tentasse mimetizar a radiação da radioterapia, que a gente usa em humanos também na dieta cetogênica em outro tipo de tratamento, que a gente pode falar lá na frente, que é o tratamento metabólico. E aí, eles fazem isso mais a dieta cetogênica. Quando faz com a dieta cetogênica, simplesmente some tudo. Vai só assim, diminuindo. Então, a dieta cetogênica potencializa. E ela sozinha também, tem com a dieta cetogênica sozinha mostrando também que diminui. Então, tem muito estudo animal. Tem plausibilidade biológica. Sabe o que eu estava conversando ontem com o Alexandre, nefrologista, a gente fez uma viagem juntos. E é incrível. O Alexandre, a gente estava conversando e falou assim, cara, depois que você vê o que acontece com a alimentação, e aí eu não vou entrar em mérito de low carb, cetogênica, carnívora, nada disso. Comida de verdade, com apelo low carb habitualmente, você tende a melhorar tanto que virou uma panaceia. Ele serve no câncer, serve no Alzheimer, serve para o emagrecimento, para a síndrome metabólica, serve para uma tanta coisa. Será que a gente se afastou tanto de comer como nós, seres humanos, deveríamos comer, que na verdade a gente não está tratando nada, né? A gente está voltando a dar carne para o leão e capim para a vaca. É essa que acaba sendo um pouco minha impressão, sabe? Jana, eu vou só te pedir, assim, para sintetizar um pouquinho a respeito desse assunto. O tempo voou. Faltam pouco mais de 5 minutos. Eu ficaria aqui mais horas contigo aqui batendo papo. Antes de você se despedir e dar sua mensagem final,
Eu queria te agradecer demais. É assim, sempre, toda vez que eu estou com você, seja pessoalmente ou numa live como essa, eu aprendo muito contigo. Eu tenho certeza que todo mundo aprendeu demais. É um prazer te chamar de amiga, é um prazer te ter como referência, é um prazer te ter no meu grupo da SBE, como uma Jedi da SBE, contribuindo lá, trocando experiência. Obrigado de coração. Eu agradeço. Ai, fico emocionada. É uma honra ser admirada por você, que é uma pessoa que eu admiro demais e aprendo cada dia mais, e é um bom freio para mim. Eu aprendi com você a não me apaixonar pela minha teoria, e isso é muito importante. Você e o Stouto sempre põe a pulga atrás da minha orelha. Eu converso muito com vocês, com o Bomeni, assim, eu acho que a gente aprende muito um com o outro, né? Cada um vai equilibrando o perfil do outro, isso é muito importante. Gente, eu tenho 5 minutos, então olha só. Eu só falei de dieta cetogênica. Na verdade, tem muito mais coisa. Que a gente nunca fica sem glicose, né? Então, hoje tem vários estudos aparecendo, em humanos também, e tem casos clínicos relatados já em humanos de dieta cetogênica dentro de um contexto de tratamento metabólico, que seria usar a dieta cetogênica, o jejum perto da quimioterapia durante, ou da rádio, a oxigenoterapia hiperbárica, que é a concentração de oxigênio alta, a remédios para diabetes. Então, tem muito estudo. Cada semana aparece um estudo novo de remédios para diabetes sendo utilizados no câncer. Metformina, pioglitazona, inibidores de SGLT2. E aí vem um estudo e fala assim, não, mas a metformina não funciona para o câncer. Aí você vai olhar o estudo todo mal feito, todo mal desenhado. Não sei se você chegou a ver esse estudo, né? Cheguei, você me mandou. 17 contra 1. Então, assim, tem que tomar muito cuidado quando a gente vai estudar. E assim, quando a gente vê os estudos em animais, a metformina tem um potencial muito grande para câncer. E tem estudo em mulheres também já com câncer, tem estudo a literatura está avançando. Agora tem casos clínicos sendo relatados em tumor de intestino já com resultados absurdos de desaparecimento de tumor. Câncer de mama triplo negativo metastático com desaparecimento de tumor. São relatos de casos, pessoal. É um caso, o médico publica. Não é um nível alto de evidência, mas dentro de um contexto, a gente sabendo que é uma dieta que não faz mal, isso levanta uma lebre, porque são pacientes que iam morrer, que não tinham esperança nenhuma. Então, isso talvez seja uma ajuda para prolongar a vida, para dar qualidade de vida, ou talvez para melhorar, quem sabe curar, a gente não sabe, não dá para prometer. Mas a gente tem que ter uma pulga atrás da orelha. Que as pessoas não estão falando sobre isso nos congressos. Os oncologistas nunca ouviram falar de Warburg. Isso está errado. Errado. E inibidores de glutamina, os tumores cerebrais, os glioblastomas, é onde mais tem estudo. Os neurologistas estão muito à frente, os neuro-oncologistas também, que é um tumor que mata em meses. Então ele está sendo estudado, no Brasil tem estudo com humanos, tem um ensaio clínico randomizado de dieta cetogênica para glioblastoma, mostrando aumento de sobrevida e redução de tamanho de tumor, desfecho duro em humanos com tumores agressivos que não respondem à temozolomida, feito no Rio de Janeiro. Um grupo do Rio. Então, pessoal, tem estudo em humano, tem ensaio clínico randomizado pequeno? Tem. Precisa mais? Precisa muito mais. Só que qual indústria vai apoiar isso? Neto, precisa acompanhar a doutora Janaína. Qual indústria vai apoiar isso? Porque eu não tenho vaga. Né? Eu queria que os oncologistas me chamassem pra gente sentar e conversar. Né? Hoje a Helena tá com a gente, o Eric, o Fábio lá do Sul, as Nutris, né? A Paty, a Dani, a Flávia, a Kátia. E assim, pessoal, a Maíra está estudando jejum com câncer, nós formamos um grupo de estudos. Mas cadê os oncologistas desse país? Pessoal, vocês não estão enxergando isso? Não é possível que vocês nunca ouviram falar de tratamento metabólico do câncer. O câncer é uma doença metabólica. Tem mutação? Tem. Eu vou te cortar, porque nós temos poucos segundos. Eu vou te falar o seguinte. Vou olhar metade cheia do copo. Melhorou demais. Melhorou demais e você é uma das responsáveis por isso. Então, assim, me desculpa, eu queria muito ficar contigo aqui. Foi sensacional. Deixa eu dar um recado. Amanhã tem 717. Muita gente perguntando a respeito do curso que eu tenho a honra de ter como aluna lá, como Jedi da SBE. Novo lançamento é em janeiro. Então, quem quiser se inscreva. Obrigado. Você é suspeita, você tem conflito de interesse. Gente, muito obrigado. Essa live fica aqui 24 horas, depois sobe para o canal nosso da SBE Academy. Um grande beijo. Muito obrigada. Até a próxima. Beijo, pessoal. Obrigada por me prestigiar aqui também. Valeu, gente. Um abração.